Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Que alegria estarmos juntos para refletir a palavra de Deus, luz para nossas vidas. Você que está chegando aqui agora, dê seu like, comenta aí embaixo, se inscreva para que esse nosso canal fique mais relevante. Eu rezo por todos vocês que me seguem no YouTube, rezo porque me pede oração neste dia. Tenho certeza, se você ficar até o final, não irá se arrepender. Desde já, que Deus te abençoe e que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Recordando nesse período quaresmal o silêncio e o recolhimento. Mesmo recolhido no meu silêncio, Deus está comigo. Deseje caminhar com esse Deus e peça a Ele uma graça. Toda vez que for ler a sua palavra, Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam ordenados ao Teu louvor e ao Teu serviço. Amém. A liturgia de hoje, minha leitura, profeta Isaías, no capítulo 43, do verso 16 ao 21. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembrei coisas passadas, não olhei para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as conheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões, os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 125, 126. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura de hoje é da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 8 ao verso 14. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não como minha justiça provida da lei, mas como justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos,
tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja feito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que está no alto. Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está no João capítulo 8, verso de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentado, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disse a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio do povo. Então Jesus levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Neste quinto domingo da Quaresma, Deus faz o convite para mim e para você ao seu perdão. Está em João no capítulo 8, verso de 1 a 11. Aí nós perguntamos: e para que Deus perdoa sempre todos nós? Qual é a motivação? Será que é para eu ficar consciente, com minha consciência leve? Será que é para nós sentirmos mais aliviados daquele peso que está no nosso coração? Olha, o perdão por si só, ele não tem valor nenhum. Não tem nada a ver. Se a gente não entender que o perdão vai rechear a mim e a você, a cada um de nós, de um convite para a santidade, em vão for o seu perdão. Olha o que o pecado fez com essa mulher. A mulher era o quê? Era amante. Ela era prostituta. Ela era mulher de homem casado. Ela estava exposta ao ridículo, exposta à humilhação. Era uma pessoa sem moral, carente, escravizada aos prazeres carnais. E junto dela, de tudo isso, ela recebia a injustiça social. Os mestres da lei e os fariseus disseram a Jesus: Moisés diz que pessoas assim devem ser apedrejadas em público. Está certo, a lei está certa. É errado a prostituição? É errado. Mas cadê o homem? A lei não falou só a mulher. Se foi pega em adultério, onde colocar o homem? Olha só. Sobrou só para a mulher. Portanto, fica um convite. Crie juízo.
porque o lado pior das coisas fica com aquele que é mais fraco. Esse evangelho ele nos mostra a discriminação da mulher naquela época, continua hoje. Jesus vê que aquele pessoal queria apedrejar aquela mulher simples, mas acobertaram o homem para que não pudesse ser sacrificado também com ela. Coisa feia, né? Cadê a lei que é para todo mundo? Isso mostra que ninguém é 100% inocente. E a quaresma é para isso mesmo, para curar as nossas feridas das nossas vidas. Então precisamos lidar santamente com as nossas feridas, com as nossas dores, com os nossos vazios interiores. Todos nós temos ferida, todos nós temos ponto de fraqueza, mas isto não é motivo para afogar a nossa vida, nem a vida dos outros, no lodo e na lama. Essa mulher, talvez ela tinha tantas cruzes, que ela permitiu que as cruzes fizessem dela uma prostituta. Esse foi o pecado dela, o primeiro pecado dela, se permitir entrar nesse mundo. Ela não sabia lidar com suas fraquezas, ela não sabia lidar com suas feridas, porque fraquezas todos nós temos. Se eu e você, se nós formos justificar, presta atenção, os nossos pecadinhos, os nossos pecadões, vai ter gente que sofreu a mesma coisa que nós sofremos e não pecou. Então Jesus diz para nós, com a liturgia, nós não temos o direito de sentenciar ninguém à morte. Só Deus é quem pode dar a sentença final. Jesus naquele momento, ele não era o advogado daquela mulher, não. Não pense isso não, viu? Ele não estava advogando, não. Apenas diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se aquela mulher pecou, nós também pecamos. E Jesus salvou a mulher do adultério. E salvou também aqueles homens pelo pecado da condenação. Salvou ele pelo pecado do assassinato. Deus perdoa com o objetivo da santidade, da mudança de caráter, de mérito, a nobreza de cada um de nós. Jesus diz: filha, ninguém te condenou, vá. Agora não peque mais. É o que diz o Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, maravilha fez Jesus com aquela mulher. Ele mudou a vida dela. Nós temos que ser capazes de dizer isso todos os dias. Maravilha fez conosco o Senhor. Jesus diz ainda no Salmo, diz ainda que os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Hoje Isaías no capítulo 43 faz um convite para nós. Não viva das coisas do passado. Não relembre o passado. Saia do passado. Eis que eu faço nova todas as coisas para você. Tantas coisas novas aparecem em minha vida, na sua vida. Então a gente precisa buscar esse novo. E Deus promete a Isaías correr rios em terra seca. Então, não rumine seu coração com o passado. Não namore o seu passado. Quem ama o perigo, está lá em Eclesiastes 3. Quem ama o perigo, nele perecerá. Jesus, ele faz nova todas as coisas. O perdão é um convite para eu e para você, para nós, entrarmos nessa estrada nova da vida. Filipenses capítulo 3 vai dizer hoje, vai falar Paulo, que tudo é lixo. E quem foi Paulo? Paulo foi um homem tão pecador quanto essa mulher pega em adultério. Paulo era rico, olha só. Paulo era um homem muito culto e era também um homem muito violento. E Paulo diz, tudo é perda, tudo é lixo. Por causa dele,
eu perdi tudo. Paulo termina degolado em Roma, mas a vontade suprema de Paulo era conhecer Jesus. O que ele adquiriu nessa terra só serviu para ele olhar mais para o céu. Faça assim também. Nós somos convidados com essa liturgia a não ter vergonha de apresentar a Jesus os nossos erros, os nossos pecados diante do silêncio. Então procure seu sacerdote, se penitencie e peça a Deus essa graça de voltar-se para o primeiro amor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo. Paz e bem.